Hoje nós recebemos a psicóloga Carolina Neves e vamos falar sobre o comportamento dos adolescentes, mas vamos falar mais especificamente sobre o diálogo. O diálogo é tão importante, né, em todas as ocasiões e principalmente com os nossos adolescentes. O problema é que muitas vezes eles resistem ao diálogo, têm dificuldade para se abrir. Bom, Carolina, muito obrigado, bom dia. Eu que agradeço, tudo bem, Ronaldo? Tudo bem, satisfação ter você de novo, Carol. Obrigada. Carol, me diz uma coisa, então nós temos adolescentes e esse período da vida que é fundamental ter ali um contato maior com os pais, com os educadores de um modo geral, é um período também em que muitas vezes eles parecem ter uma certa dificuldade de conversar com a gente, né? O diálogo é algo que nem sempre acontece. Isso, Ronaldo, o que a gente percebe é não só uma dificuldade do próprio adolescente, mas também do adulto lidar, né, com algumas situações. Então, quando a gente fala de diálogo, é importante até pensar no conceito, né? Duas pessoas que conversam, mas também se ouvem. Então, às vezes a gente pensa, o adulto ele vem, quer conversar com esse adolescente, quer discutir algumas coisas, mas ele também não pensa talvez no outro lado, na parte do ouvir, né? E esse adolescente, quando ele vai crescendo, né, ele já vai aí pegando um pouco da dinâmica familiar. Ele sabe o que ele pode contar, o que ele não pode, né? Ele já vai aí traçando um perfil dessa família, né? Então, assim, sabe onde vai ser ouvido e onde não vai. Por isso sobe algumas resistências e aparecem aí algumas defesas, né? Em contar algumas coisas, em dialogar, em falar sobre algumas coisas. Me parece, até pelo que você está falando, Carol, que esse adolescente, claro, chega nessa fase sabendo muito bem quem é seu pai, quem é sua mãe, e pela história que ele tem de vida com essa família, ele vai criar também um olhar para essa família no que diz respeito. Posso falar, posso não falar, serei ouvido, não serei ouvido. E se ele não teve uma história de diálogo, nessa fase é que não vai acontecer, né? Vai ser mais difícil, né? Então, assim, o que a gente fala para os pais quando vem um adolescente para o atendimento, né? A gente percebe três tipos aí de, vamos dizer, tipos de pais, né? Pais muito permissivos, então não acompanhou essa fase que é tão transitória, mas ela é muito rápida, né? Então, um ano atrás era uma criança que brincava de carrinho, de boneca, hoje já é uma mulher formada, um homem às vezes maior do que o próprio pai, né? Então, ver esse físico e falar, agora já é adulto. Então, agora você vai resolver suas próprias coisas, você vai atrás do que você precisa. Não ensinou esse filho a ser adulto, né? Passou de criança já para um adulto e vai ter que se virar agora. Então, o pai totalmente permissivo, deixa que o filho se resolva. O outro lado são aqueles pais que acompanham. Então, foi uma mudança muito brusca, era criança e hoje já é um adulto? Não, é totalmente infantil ainda. Então, é aqueles pais que cobram muito, que estão em cima, fazem tudo pelo filho e também não dá esse espaço para o adolescente crescer e desenvolver esse lado mais adulto e amadurecer esse lado mais infantil, né? E depois a gente fala também do terceiro tipo, né? Que seria o mais ideal, que é o lado dos pais que conseguem voltar nas suas próprias adolescências, se verem no lugar dos seus próprios filhos, entenderem como é difícil lidar com algumas coisas que é tudo novo nessa fase da adolescência, né? E o diálogo vai se estabelecer à medida que consegue ter essa empatia. Bom, eu também fui adolescente, eu também sei como é. Então eu vou cobrar, sim, eu vou colocar aí os limites e vou também corrigir, mas dentro do amor, né, que a gente fala, dentro de uma compreensão. Então a importância de rever algumas coisas, né? Como eu, enquanto pai, ou eu, enquanto responsável por esse adolescente, estou agindo com ele, estou conseguindo compreender? Tem que ter um processo bastante significativo de autocrítica, né? Os pais precisam observar assim, como eu estou agindo em relação a esse adolescente. Será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu não estou permitindo demais? Será que eu não estou apertando demais? Difícil achar esse equilíbrio. Muito difícil, Ronaldo, até porque, assim, falando de voltar na nossa própria adolescência, nem todo mundo teve uma adolescência muito boa. Então, hoje, ver isso acontecendo com o próprio filho, não quer que ele erre nas mesmas coisas, não quer que ele tenha os insucessos. E já se antecipam, já ficam preocupados, já começam a cobrar algumas coisas. E esse adolescente, ele não está preparado ainda para isso, né? Então, a gente vê um excesso de cobrança, um excesso de permissividade e que
os pais precisam ir dosando, né? O que é o importante para esse momento? Quando que eu vou segurar mais? Quando que eu vou permitir mais? Né? Porque permitir tudo não é bom e segurar tudo também não. Não dá a possibilidade desse adolescente se desenvolver de uma forma mais equilibrada. Então, esse equilíbrio, né, que os pais precisam ter para segurar o equilíbrio do adolescente é a busca constante, né, dessa família. Agora, Carol, às vezes o processo já veio um tanto equivocado, né, pais um pouco rigorosos, no sentido de não permitir o diálogo, ou pais que foram permissivos demais também e não conseguiram estabelecer uma relação produtiva para essa adolescência. Dá para recuperar, digamos, o tempo perdido e conquistar esse filho nesse período tão importante ou não? Com certeza, Ronaldo, a gente sempre diz aos pais assim que dá tempo, né? O importante é não desistir. É claro que quanto mais tempo se passa, mais difícil vai ficar, mas é possível voltar atrás e construir à medida que vocês vão, os dois caminhando juntos. Então, o que a gente orienta os pais, né? O ideal é que se faça desde a infância, né? Crie-se esse espaço de segurança que a gente fala. Então, a criança, ela sabe até onde ela vai poder ir e na adolescência também. Por mais que é uma fase de experimentação, ele tem um limite e sabe até onde ele vai. O pai não precisa ficar cobrando, né? Mas tudo bem, não se estabeleceu isso na infância por alguns motivos. Na adolescência, dá para ser estabelecido de que forma? Quando começam os reconhecimentos. Então, o pai e a mãe ou o responsável precisa mostrar para esse adolescente que agora ele está interessado. Que mesmo que isso não aconteceu antes, hoje ele quer participar, quer estar junto, né? Então, a gente fala aí do se retratar, né? Olha, desculpe, não, eu errei, né? Deveria ter participado antes, não consegui, mas agora eu quero. Vamos caminhar junto, né? O adolescente hoje que é muito rebelde, que ele não quer a presença dos pais, provavelmente foi uma criança que teve que se virar sozinho muito cedo. Então, ele acreditou que não precisava do adulto, ele teve que aprender sozinho. Na adolescência, se os pais entrarem agora, né, quererem resgatar tudo isso, precisa ter esse reconhecimento. Olha, realmente foi difícil para você, nós não o acompanhamos, mas a partir de agora nós queremos. E dar todo esse suporte para ele ser o adulto que ele precisa ser, né? Não se aprende sozinho, tem que ser acompanhado. Então, os pais precisam fazer essa conversa, esse diálogo com o adolescente. Você cita algo que me parece fundamental nesse processo, né? Em alguns momentos é necessário se desculpar. Me parece que o adolescente sente isso de maneira muito clara quando falta uma certa coerência por parte dos pais, quando falta um pouco de verdade no diálogo, quando essa conversa vem um tanto impositiva e sem essa autoridade da verdade no seu próprio, no discurso dos pais, né? O adolescente parece que nota isso, né? O adolescente, ele é muito mais esperto do que a gente pensa, Ronaldo. Então, assim, às vezes o pai está dizendo de uma forma, mas ele sente o que está por trás daquilo, né? A gente fala que é a parte inconsciente que os pais vão passando para os filhos, né? Então, é muito importante que os próprios pais estejam muito bem resolvidos dentro de si, para conseguir passar isso para o adolescente de uma forma limpa e clara, né? Então, a mensagem nesse diálogo, ela vai sendo passada de uma forma que é entendida. Então, se estabeleceu a relação. Quando não consegue ter essa empatia, não consegue se colocar um no lugar do outro, o pai e a mãe não conseguindo fazer isso, o adolescente também não vai fazer, porque ele reage àquilo que os próprios pais fazem, né? Então, os pais dando isso para o adolescente, eles vão receber também. Então, tem que ter muita coerência naquilo que se fala, né? Sim. Não dá para esperar do nosso filho que ele seja aí totalmente aberto, né? Se ele sabe que por trás vai vir, não, tá tudo certo, filho, pode me contar. Vai vir uma crítica, vai vir algo que, não, agora você resolve, você não vai ser acompanhado por mim, né? Quando vem algo que depois ele vai ter que lidar, que vai ser muito difícil. Então, ele entendendo que essa conversa, ela é uma dualidade, os dois estão ali, os dois estão querendo resolver, os dois estão ali numa parceria e que essa verdade ela vai ter que vir
em algum momento, né, e que não vai ser escondido algumas coisas, parte-se dos pais. E os adolescentes vão acompanhando isso e vão também como modelo, né, pegando isso dos pais e conseguindo colocar isso na relação mais tarde. Bom, e acho que para terminar, algo que você já falou em alguns momentos na conversa nossa, é importante que seja um diálogo, e diálogo implica em que os dois falem, mas os dois também escutem, porque os pais, às vezes, nessa ansiedade por fazer o bem para o filho, só falam. Isso, só falam. A gente estava até comentando de início, né, a importância do adolescente também poder falar. Por mais que às vezes os pais falam, o meu filho não conversa comigo, mas ele também não dá esse espaço, né? Então, essa percepção dos pais, dos cuidadores, de que vão falar, mas que eles também vão precisar ouvir. E aí, no ouvir, muitas vezes se escuta aquilo que não gostaria de escutar, né? Não se esperaria. E aí a gente tem que engolir o sapo. Isso, e vamos aprender a lidar, né, Ronaldo, com isso. Carol, muito obrigado. Eu que agradeço. Carol Neves conversou com a gente, ela que é psicóloga, terapeuta, falou conosco sobre o diálogo na adolescência, um desafio para todos os pais, afinal, estamos aí vivendo, né, uma fase complicada da vida, né, que esse adolescente, inclusive, está tentando se descobrir, se colocar como pessoa, muitas vezes tem todos os enfrentamentos com os pais, e os pais precisam ter essa disposição para dialogar, até para conhecer mais as demandas dos filhos.